Olá, galera! Essa é uma aula de interferência para ondas sonoras e nós vamos abordar um pouco desses temas aí. Parâmetros iniciais de estudo para que a gente possa ter uma ideia, tipos de ondas, que serão elas construtiva e destrutiva. Vamos falar um pouco do conceito de batimento e alguns exercícios. E algumas das configurações iniciais, das considerações iniciais, na verdade, é que a amplitude, a gente vai tomar como constante, mas ela pode ser arbitrária. Você pode ver alguns exemplos aí, vão ser arbitrários. Mas nessa videoaula específica, nós vamos tomar ela como constante. Mesmo comprimento de onda, que é o lambda, né, a letra grega escrita como lambda, propagam-se positivamente no eixo x, galera. E vamos utilizar a função cosseno. Antigamente, lá nas aulas de transversais, ondas transversais, a gente utilizava a função seno, mas aqui nós vamos utilizar a função cosseno, tá certo? Considerando, nós vamos tomar duas equações de ondas características que vocês estão vendo aí, S1 e S2. Nós sabemos que as ondas, longitudinais, elas dependem da posição e do tempo. Então, a gente vai ter aí uma amplitude SM, que vocês podem ver, uma função cosseno com a sua característica aqui, né, uma fase, ela vai estar variando, né, tem um número de onda, ela vai estar variando com a posição. Vamos ter a frequência angular aqui e ela vai variar em função do tempo. Isso mesmo. Na equação 2 de S2, nós também vamos ter a amplitude, a função cosseno, o mesmo kx menos ômega t, e a gente vai ter aqui, ó, arbitrariamente, essa fasezinha aqui, tá certo? E para a gente encontrar a superposição dessas ondas, vamos escrever fase. A superposição, para que a gente possa encontrar a interferência, né? A gente tem que seguir a soma dessas ondas segundo a identidade trigonométrica aí que a gente está vendo aí na frente. Tá certo? E a gente obtém a equação S', que é a soma de S1 mais S2, que vai ficar 2 vezes a amplitude do cosseno de meio φ multiplicado pelo cosseno de kx menos ômega t mais meio de φ. Irmãos, a equação, né, da superposição aqui das ondas, a gente vai perceber que a onda resultante também é uma onda progressiva, assim como nas ondas longitudinais, nas ondas transversais, cuja amplitude é o valor absoluto da constante que multiplica a função cosseno. Então, perceba que se tomarmos como a amplitude, ela for uma amplitude constante, então a única coisa que vai variar aqui vai ser o quê? Φ. E Φ representa o quê, gente? A fase, exatamente. Para a gente controlar essa fase, na verdade, a gente vai ter que depender exclusivamente da movimentação das distâncias entre as fontes. Quando nós falamos que duas ondas estão em fases, nós estamos dizendo que elas estão no seu percurso, elas estão, se uma está em crista, a outra também está em crista. Se outra, por algum acaso, estiver no vale, a outra também estará no vale. Então, quando nós falamos que uma onda está em fase, nós estamos dizendo que ela está no mesmo trajeto que outra onda. Então, por exemplo, se a gente está tomando, para a gente ter uma interferência num lugar P, de acordo com essa imagem aqui, a gente vai ter que alterar o seu deslocamento do percurso. Nesse caso aqui, nós temos S1 e S2. Nós vamos ter como essa distância entre as fontes aqui, é uma observação, a distância entre as fontes, eu vou chamar de D, ela tem que ser muito menor, gente.
ela tem que ser muito menor que a distância da fonte, seja ela a S1, a S2 até o ponto P. Porque lembre-se, as fontes elas têm um formato circular quando elas são planificadas. Então, quanto mais próximo elas estiverem da fonte, mais curvada será a maior, ela terá uma maior curvatura ainda. Mas se nós tomarmos, por exemplo, uma distância longa, bem maior do que a fonte, a gente vai ter que a curvatura vai ser bem menos. Então ela vai tender a ser uma linha reta, né? Então elas terão condições, as duas fontes entre si, elas terão condições de se superpor igualmente, né? Uma em cima da outra. Tá bom? Então a gente vai tomar aí como essa premissa. Pronto. Então a gente já percebe que se para controlarmos φ, que a gente precisa ter uma variação de φ tendo a amplitude constante, se a gente tiver ondas constantes, né, com amplitudes constantes, máximas e mínimas, a gente vai precisar só diferenciar quem? L1 de L2. E aqui a gente já tem que L1 é menor que L2. Então, vamos seguir aqui. Portanto, gente, nós vamos falar sobre tipos de interferência. E a primeira que nós vamos estudar é a interferência construtiva, que acontece se φ é igual a zero, 2π ou qualquer múltiplo inteiro de 2π. Gente, o que é 2π? 2π é um comprimento completo de onda. Se for zero, ele não sai do lugar. Se for 2π, um comprimento que passa pela crista e pelo vale. Ou qualquer múltiplo inteiro de 2π, ou seja, sempre multiplicando o que? Um comprimento completo de onda, ou seja, φ sempre vai variar com comprimentos completos de onda, ou seja, se eu tenho 2π, isso aqui é a mesma coisa que eu estou falando que é m vezes lambda, né? Porque 2π eu sei que é o quê? Um comprimento completo de onda. Pronto. Então, a gente tem m para m quando for 0, quando for 1, 2 são números inteiros por diante a seguir. Então, gente, a gente sabe que quando eles estiverem, então, em fase, quando as ondas estiverem superpondo em fase, elas terão interferência construtiva. De outra forma, nós vamos ter a interferência destrutiva. E isso acontece, gente, quando φ, diferença de fase, for 2m mais 1π. Perceba que a gente está falando agora sobre metade de um percurso de onda, metade de um comprimento de onda. Se 2π é uma volta completa, π é a metade. Então, nós temos que 2m mais 1, isso aqui, sempre quando a gente quer falar sobre isso aqui, a gente está falando de números o quê, gente? Exatamente, são números ímpares, né? Então, a gente já sabe que aqui a gente está se tratando de número ímpar. Quando a gente tiver um número ímpar multiplicado a metade de um comprimento de onda, para m igual a 0, igual a 1, igual a 2, por aí em diante, isso vai acontecer quando a razão vai ficar sempre quebradinho, tá certo? Meio, 1/2, 2/2, por aí. Então, gente, nós vamos começar a partir para o exercício, para vocês começarem a compreender um pouco mais aí.
Último exemplinho aí para a gente fechar aí a nossa aula. Duas fontes FA e FB, separadas por uma distância de 3 metros, emitem continuamente e em fase. Olha aqui, ó, continuamente elas estão, gente, em fase. Ou seja, se uma está na crista, a outra está na crista. Se uma está no vale, a outra está no vale. A gente falou sobre isso. Ondas sonoras com comprimentos de ondas iguais. Ó, lambda é o que, gente? Lambda é igual, ó, comprimento. Um detector de som é colocado em um ponto P a uma distância 4 da fonte FA, como ilustrado na figura. Aqui, ó, vocês podem ver, FA aqui, FB aqui e P aqui. Tá certo? De FA para FB, a gente tem 3 metros e de FA para P, nós temos aí 4 metros. Embora o aparelho detector esteja funcionando bem, o sinal sonoro captado por ele em P é muito mais fraco do que aquele emitido por uma única fonte. Gente, o que está falando aqui? Já para a gente começar a entender. Se é muito mais fraco, gente, e está dizendo que ele funciona bem, que é isso? Não está criticando, né? Mas está falando que aí houve uma o quê? Uma interferência, o quê, gente? Vocês estão demais. Interferência destrutiva. Exatamente. Então vamos analisar aí. A interferência é construtiva, gente? De jeito nenhum. A interferência destrutiva, no ponto. Vamos eliminar todas as construtivas? Ó, tudo que for construtivo aí a gente, ó, elimina. Ou seja, D não pode, C não pode e A não pode. Então a gente fica a interferência destrutiva no ponto P e o comprimento de onda do som emitido pelas fontes é de 3 metros, ou a interferência destrutiva no ponto P e o comprimento de onda do som emitido pelas fontes é de 2 metros. Nós vamos ver o seguinte, se está dizendo então, gente, que aí é uma destrutiva, a gente tem que 2 vezes N mais 1 tem que ser igual a, tem multiplicado, né? Por lambda sobre 2 vai ser igual aí ao nosso ΔL. Bem, isso aqui é o módulo, né? De ΔL. Então, gente, a gente lembra aí que de P1, né? F1 aqui tinha daqui para F2, para a fonte 2, eram 3 metros, daqui para cá 3 metros. Eita, que tá feio essas minhas linhas aqui, viu? E o ponto P fica aqui em cima, dista 4 metros. Gente, aqui, ó, de F2, então, para P, aqui em cima, quanto é que vai ser? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 25, raiz de 25. Isso aqui vai ficar quanto, gente? 5, ok? Lembra aí, pela lei de Pitágoras, né? A gente tem aí que 3 ao quadrado, cateto ao quadrado, vezes mais cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9, 4, mais 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16, 25, e raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, a gente já tem que 4 menos 5, quanto é que fica ΔL, então? Módulo de ΔL fica igual a 1. Pronto. Se eu encontrei meu módulo de ΔL, quer dizer que isso aqui, então, vai ter que ser igual ao quê, gente? Igual a 1. Logo, se eu tenho que isso aqui é igual a 1,
essa partezinha aqui, ó, gente, também vai ter que ser o quê? Igual a 1. Se é igual a 1, quanto é que precisa ser esse n aqui para ser igual a 1? N tem que ser igual a 0. Se n é igual a 0, como é que vai ficar isso aqui, gente? Vai ser da seguinte maneira. Olha só aqui. Eita, que tá feio demais. 2n, 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Lambda sobre 2. Lambda sobre 2 é igual a quanto, gente? É igual a 1. Logo, lambda é igual a 2. Pronto. Encontramos aqui. Logo, qual é a letra aí, gente? Resposta, a letra E. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha dado para ter compreendido aí. Se você não entendeu alguma coisa, volta aí um pouquinho. Espero que tenha ficado fixo aí na sua mente, tá bom? Obrigada, gente. Essa foi uma videoaula falando sobre interferência de ondas sonoras. Aí está meu grupo, eu me chamo Luara Nascimento e a gente se vê na próxima. Fiquem com Deus. Um abraço.